Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que bom estar com você novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje pela manhã estivemos na igreja, juntamente com alguns irmãos. Nós decidimos abrir o templo aos domingos pela manhã, com um grupo reduzido de pessoas, observando todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e também da Secretaria do nosso município. Nós ali mesmo usando máscaras, louvamos a Deus, estudamos a palavra, oramos, entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, nós compartilhamos uns com os outros, de forma que foi muito bom o tempo que passamos ali. Eu sei que ainda não podemos nos abraçar, não podemos estar a maneira como gostaríamos, nos alegrando. Enfim, mas foi muito bom passarmos um tempo juntos ali, mesmo afastados, com as cadeiras afastadas, mas com as portas do templo abertas, estudando a palavra de Deus. Mesmo não podendo ter todos os irmãos ali, principalmente aqueles que são do grupo de risco, não podendo estar ainda na casa de Deus, mas nós podemos estar ali e cultuar ao Senhor, estudar a Bíblia e cultuar a Deus. E hoje eu quero compartilhar com você mais um texto da palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quero convidar você para ler comigo a partir do versículo 17. Lucas 5, a partir do versículo 17. Diz assim a Bíblia: Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama, em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo: Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Querido, eu quero falar com você hoje um pouco sobre o valor do perdão. Sim, o valor do perdão. Mas o que é perdão? Perdão significa remissão de pena, de ofensa, de dívida. É uma desobrigação de cumprir o que era um dever ou uma obrigação. É a liberação. Perdão envolve mudança de atitudes, mudança de sentimentos, mudança de gestos. E quando eu leio esse texto bíblico, Jesus está diante de homens religiosos e um grupo de fariseus e pessoas de vários lugares dentro de uma casa. Havia do lado de fora 4 amigos de um paralítico. Eles queriam levar esse homem que era paralítico até Jesus para que ele fosse curado. Como não conseguiam, porque a casa estava muito cheia e as pessoas não permitiam que eles passassem com o paralítico, veio a seguinte ideia: vamos subir ao telhado, abrir uma abertura no telhado e descê-lo com cordas até Jesus. E foi o que fizeram. Quando esses homens fizeram isso, e todos na casa olharam aquele paralítico descendo até o chão, Jesus olhou para aqueles homens, para aquele paralítico e disse: Homens, grande é a fé de vocês.
E até o próprio paralítico, que teve a coragem de subir ao telhado com aqueles seus amigos e descer por uma corda. Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, homem. E é a mesma coisa que ele diz para você hoje: perdoados estão os seus pecados, basta você recebê-lo. A verdade é que quando Jesus disse isso, aqueles religiosos tentaram censurar Jesus, dizendo assim: quem ele pensa que é? Pois só Deus tem poder para perdoar pecados. Aqueles religiosos que estavam ali não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Mas Jesus disse: eu vou mostrar a vocês que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem na terra poder até para perdoar pecados. Jesus olha novamente para o paralítico e diz assim: levanta, homem, pega a tua cama e anda, pois os teus pecados estão perdoados. Algumas coisas nós aprendemos nesse episódio. Uma delas é que Jesus nos ensina o que é mais fácil para nós: perdoar pecados, liberar pessoas através do perdão. Sabe, querido, para Jesus tanto faz perdoar um pecado ou dizer a um paralítico: levanta e anda, porque Ele é todo poderoso. Mas para mim e para você, o que é mais fácil? Curar um paralítico ou perdoar o pecado de alguém? Certamente é perdoar pecado. E é o que Jesus Cristo está nos ensinando, o valor do perdão, pois é muito mais fácil a gente perdoar alguém do que fazer um paralítico andar. Sabe, irmãos, a falta de perdão gera em nós e nas pessoas que nós não perdoamos vários problemas. Um deles é a própria enfermidade. Quantas pessoas estão doentes porque não conseguem perdoar? Acumulam mágoas, ressentimento, ira, ódio e vivem carregando isso como se fosse um fardo pesado nas costas, como se fosse um saco de cimento de 50 quilos sobre os ombros. Por onde andam, isso vai remoendo, isso vai maltratando, gerando enfermidades. A falta de perdão é muito ruim. A falta de perdão também gera culpa. Porque quando você não perdoa alguém, ou quando você não se perdoa, essa culpa fica te remoendo o tempo inteiro. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? A falta de perdão gera em nós uma culpa que nos abate. Assim também como a falta de perdão gera em nós o remorso. E quando eu falo em remorso, eu lembro daquele episódio de Judas, quando foi até Jesus, quando foi até aqueles líderes religiosos e vendeu Jesus por 30 moedas. Judas não se arrepende, ele tem remorso do que fez. Ele não se sente perdoado e nem vai em busca do perdão. Muito pelo contrário, o seu remorso leva ao próprio suicídio. Porque a falta de perdão gera em nós o remorso. Gera em nós também atitudes nocivas. Porque quando não perdoamos alguém, nós ficamos tentando prejudicar a vida de alguém. Ou querendo ver o mal da pessoa a quem não perdoamos. Por isso é importante você perdoar. É importante nós perdoarmos, saber perdoar e saber receber o perdão que nos foi dado e saber dar uns aos outros. Jesus certa vez foi questionado pelos seus discípulos. Perguntaram a Jesus: Jesus, até quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? Até 7? Jesus disse assim: não digo vocês até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está querendo dizer que não há limite para perdão. Não são 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não. Não tem limite. Nós é que somos humanos e costumamos estabelecer limites e às vezes falamos: 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais, 3 vezes eu não perdoo. Não, não é isso que Jesus ensina. Quando Jesus diz 70 vezes 7, ele disse: não há limite para o perdão. Ele mesmo na cruz pendurado, ele olha para a humanidade, olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus morreu de braços abertos para todos nós, irmãos. Sabe, existem 3 tipos de perdão. O auto-perdão, aquele que eu preciso liberar a mim mesmo. Eu preciso me perdoar pelo que fiz, seja o que for.
eu preciso me perdoar. Porque o mal na minha vida só é interrompido quando eu consigo me perdoar. E se você está me ouvindo, e se existe algo na tua vida que você não conseguiu perdoar até hoje, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, receba o perdão agora. Receba o perdão agora. O segundo tipo de perdão é o perdão ao outro, ao próximo. Precisamos perdoar o nosso próximo. Sabe por quê? Só quem tem o direito de não perdoar é quem nunca errou. E qual de nós nunca errou? Eu preciso saber perdoar o outro. Às vezes é difícil, eu sei. Às vezes dói a situação, eu sei. Mas precisamos conseguir perdoar o outro. Ah, pastor, mas o fato de eu perdoar não quer dizer que eu deva continuar amando, caminhando, abraçando, indo de lado a lado com essa pessoa. Não é isso que eu estou falando. Você pode perdoar o outro, sem, contudo, ter o mesmo relacionamento que você tinha, mas sem odiar a pessoa. Sem odiar. Porque o que Jesus nos ensina é amar e perdoar. Mas vamos lá ao terceiro tipo de perdão. O perdão do outro. É o terceiro tipo de perdão. O auto-perdão, o perdão ao outro e o perdão do outro. Se nós ofendemos alguém, precisamos nos esforçar para receber o perdão do outro. Ir a ele pedir o perdão. Ir a ele se consertar. Ir a ele ou a ela e se justificar. Ir à pessoa contra quem erramos e dizer, olha, eu errei e eu quero reparar o meu erro. O auto-perdão, o perdão ao outro, o perdão do outro é muito importante. Tudo isso Jesus nos ensinou. E nessa noite, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Seja perdoado. E quero pedir a você, perdoe a outra pessoa. Perdoe, faça o que Jesus ensinou. E sabe, receba o perdão de quem está te perdoando. Receba o perdão de quem já te perdoou. Receba o perdão de Deus hoje mesmo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. A Ti entregamos o nosso coração e a nossa vida, nossos gestos e atitudes, a nossa história, Senhor. Oramos pedindo perdão, liberando perdão e recebendo perdão. No nome santo de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Querido, não minta para si mesmo. Não diga que já perdoou alguém se não perdoou. Não diga que se sente perdoado se você não se sente. Não diga que depende de alguém para te perdoar se você não fez a sua parte. É pena que eu não possa falar mais sobre esse tema. O nosso tempo é curto. Mas reflita nessa palavra. Se precisar, ouça essa mensagem de novo. Leia esse texto e se esforce para dar e para receber o perdão. Uma boa noite, o Senhor nos abençoe. Um beijo no seu coração.